Em setembro de 2024, eu consegui finalmente viajar para a Europa e eu escolhi Portugal como meu primeiro destino. Me disseram que era mais barato e que eu não ia me decepcionar com a beleza dos lugares. Então eu entrei no avião e depois de longas 9 horas de voo, eu estava desembarcando no meu primeiro destino, Lisboa. Eu tinha 4 dias e meio em Lisboa e a intenção de conhecer o máximo da cidade. Seriam 3 dias para a capital, um dia para visitar Sintra e mais uma manhã para conhecer Cascais. Ou seja, eu teria 3 dias inteiros só para a capital, com o único problema de que meu voo chegou às 6 da manhã, depois de uma noite mal dormida. E um segundo detalhe. Eu estava com meus pais, então será que eles iam conseguir caminhar tudo o que eu estava planejando? Lisboa é conhecido como a cidade das 7 colinas, o que proporciona vistas deslumbrantes de vários pontos da cidade, por isso existem tantos miradouros lá. Infelizmente eu descobri isso da pior maneira, tendo que subir e descer muitas escadas, muitas montanhas, ruas, porque todo o primeiro dia o meu roteiro estava na região mais montanhosa da cidade, ali no centro histórico. Eu tinha 2 atrações principais para visitar na cidade e uma delas, que era o mosteiro, ficaria para o dia seguinte. Então eu me organizei para visitar a primeira atração, o Castelo de São Jorge. As ruínas do castelo ficam bem no centro ali do bairro histórico e eu preciso falar para você que a cidade é muito encantadora, especialmente nesse período de verão. Não só pela vida do lugar e a quantidade de turistas, mas também pelo clima agradável, a vista e o rio Tejo ao fundo. Oh guys, I forgot to explain about it. Depois do castelo, nós passamos por alguns miradores e outros pontos de interesse, até chegar na Praça do Comércio, que era a porta do comércio marítimo de Lisboa. Era o local onde chegavam os barcos com os mercantes naquele período das grandes navegações. E depois ainda deu tempo de conhecer outros pontos de interesse, como a Pink Street, que é essa rua bem charmosa, criada em 2013, para bares e vida noturna. E finalmente, depois de um dia inteiro caminhando, chegou a hora de ir pro hotel descansar. Eu tinha visto dicas na internet para você se preparar e chegar o quanto antes, o mais cedo possível no mosteiro, porque é um dos lugares mais visitados de Lisboa. E de fato, mesmo chegando 9 horas da manhã lá, eu ainda peguei 1h30 de fila até conseguir entrar. E eu ainda tive que agradecer a Deus porque o tempo não estava quente demais, porque a gente teve que ficar assim debaixo do sol. E pra quem fala que precisa de uma preparação anterior, né? Eu estou aqui na frente do Mosteiro dos Jerônimos, que é um dos pontos que falam que tem mais fila. E realmente, ó, essa fila daqui pra lá toda é só pra entrar na bilheteria e comprar o ingresso, pra depois você entrar nessa fila que vem daqui até lá no fundo. Que é um pouco menor, mas ainda assim, né, você pode evitar pegar 2 filas e pegar uma só se você comprar o ingresso antes. O mosteiro é muito antigo, ele foi construído durante o século XV e foi eleito uma das 7 maravilhas de Portugal. Olha que interessante, essa cena é da multiplicação dos pães. Ali perto ainda tinha outros monumentos famosos, como o Padrão de Descobrimentos, que representa a expansão ultramarina de Portugal durante aquele período das navegações, e a famosa Torre de Belém, ou melhor, uma torrezinha, que foi criada com a função de defesa do rio Tejo. E uma coisa que não dá pra deixar passar em Portugal é a oportunidade de comer um bacalhau. No primeiro dia eu dei azar e fui parar num restaurante com uma comida esquisitíssima que parecia requentada, mas foi numa rua escondida de Belém que eu comi o bacalhau preferido de toda a viagem. Isso porque lá o peixe é mais fresco, ele não passa pelo processo de desidratação ao ser salgado, então ele conserva sabor e a maciez da carne. É 10 de 10, não tem como não recomendar. Pra mim foi o melhor bacalhau que eu já comi na vida. E pra completar, eu aproveitei que eu estava em Belém e eu comi os famosos pastéis de Belém, que são os pastéis de nata, só que patenteados.
euros. E sim, é tão gostoso quanto falam, vale cada centavo, não tem nem comparação com os pastéis de nata que você vai comer aqui no Brasil. De tarde eu voltei caminhando pela orla e aproveitei para passar em outros pontos que ficavam ali naquele bairro, como o Museu, a Ponte 25 de Abril e o LX Factory, que foi uma fábrica revitalizada com comércios e virou um point ali comercial também e turístico da cidade. E como ainda tinha um tempo sobrando, eu resolvi ir conhecer as ruínas do Convento do Carmo, que era uma grande igreja que tinha em Lisboa, que acabou ruindo depois do grande terremoto de 1755. Nisso, com o terremoto, o teto dela caiu e ela ficou assim, com a parte dela aberta, né? O que me lembrou muito os jogos do Zelda, porque tem uma igreja lá que é idêntico. O terceiro dia foi um pouco mais livre, e como eu não queria visitar o Oceanário de Lisboa, que era muito famoso, geralmente as pessoas separam um tempo para ele, eu resolvi conhecer a Fundação Carlos Gulbenkian, eu não sei se eu tô pronunciando correto, que é um parque privado que tem lá dentro, com os jardins bem grandes, e que era uma manhã de domingo, então tinha muita gente ali fazendo piquenique, ou descansando, ou até passeando, foi bem legal. Depois eu desci pelo Parque Eduardo VII e fui caminhar pela Avenida Liberdade, que é uma avenida comercial de Lisboa. No período da tarde eu também não fiz muita coisa, porque eu fui encontrar uma amiga minha que mora em Lisboa e a gente ficou conversando sobre a vida. Mas ela me apresentou essa iguaria, que é o sorvete de nata com o pastel de nata, que é simplesmente delicioso. O sorvete parece que você tá comendo um pudim gelado. É muito gostoso, muito gostoso. Eu comeria de novo todas as vezes que eu vou estar em Lisboa. Sintra é uma cidade a 30 km de Lisboa, o que dá mais ou menos uns 20 minutos de comboio, conhecida pelos seus castelos exuberantes. Eu tava ansioso para andar nos parques dos jardins e nas muralhas pelo alto das montanhas, só que quando eu cheguei em Sintra, eu desembarquei, eu tive uma surpresa. O ônibus turístico não estava funcionando. E aí eu cheguei perto, né, fui falar com a guia turística que estava no local, e ela falou que todos os parques, todos os castelos estavam fechados por causa do perigo de incêndio no local. Então, o que restou foi caminhar pela cidade para conhecer um pouco o centro, ver o que tinha de aberto ali. Depois do almoço, então, a gente voltou para Lisboa e meus pais foram procurar lembrancinhas e caminhar, e eu fui aproveitar o fim de tarde nas margens do Rio Tejo. Foi uma coisa que aconteceu de uma forma mais espontânea, porque na verdade eu queria conhecer a Fundação José Saramago, só que quando eu cheguei lá já estava fechado, já tinha passado do horário. E aí eu resolvi simplesmente aproveitar o sol que estava bom e o fim de tarde que estava mais tranquilo e ir caminhando pela orla. E acabou que no meio do caminho tinha vários bares ali na Ribeira, muito animados, com muita gente jovem, tomando uns drinks bonitos, sabe? Sangria, aperol, com música boa, aquela música de fim de tarde. E é claro, o pôr do sol tava muito bonito. E aquilo ali se tornou pra mim um momento especial. Sabe aquele fim de verão europeu que a gente vê nos filmes? Foi algo que eu vou guardar a sensação comigo pro resto da vida. E no meu último dia eu tava planejando ir pra Cascais de manhã, mas eu tive um imprevisto e eu vou deixar pra contar essa história toda no próximo episódio sobre Porto. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.